Irmãos e irmãs, boa noite. Graças a Deus, mais uma semana a qual o Senhor nos deu e mais uma que está iniciando. E somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a nossa confissão a respeito das Escrituras. Aqueles que não estão nos visitando, não conhecem, nós temos o costume, estamos criando o costume de fazer uma confissão a respeito da palavra de Deus antes de começarmos a pregar. Então pegue a sua Bíblia, eu não vou conseguir segurar a minha aqui, mas pegue a sua e vamos ler junto essa confissão. Diz assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro, ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar mais um pouco da vida de José, já caminhando para o final. Especificamente, nós vamos olhar o capítulo 41, é onde começa a mudar um pouco da história de José. Nós já vimos muitas dificuldades que José passou, agora nós vamos ver Deus começando a mudar a vida de José. Nenhum de nós, ao chegar no final de uma jornada, nós vamos saber, quando planejamos algo, nós vamos pensar que chegaríamos da maneira que chegamos. Geralmente a gente passa por dificuldades, assim como é a nossa vida e assim como vai ser até o final. Nós precisamos, quando vamos fazer algo, ou enquanto estamos caminhando a nossa jornada, tomar um passo de cada vez. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, saber que as coisas se desenrolam da maneira que Deus planejou e está fazendo o seu plano perfeito. Os momentos de maior dificuldades podem ser as situações específicas que Deus está trabalhando e nos moldando para alguma parte do seu plano perfeito que Ele está fazendo em nossa vida. Os momentos de maior dificuldade, nós temos que colocar na cabeça, é que fazem parte do plano que Deus está desenrolando, especificamente na nossa vida e no mundo. Como eu já falei antes, nossa história é uma pequena história que está incluída dentro de um plano maior de Deus. Nós temos que entender isso, e as dificuldades fazem parte. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de duas histórias, uma que eu li e a outra que talvez muitos de vocês conheçam. A primeira história é de uma mulher conhecida como Joni Eareckson. Era uma jovem que jogava hóquei e aos seus 17 anos estava mergulhando e em um acidente ela fraturou o que é chamado de quarta vértebra cervical. Desde então, ela nunca mais movimentou nada do pescoço para baixo. A segunda história que talvez muitos de vocês conhecem, e aqui foi com a autorização dela, a Silgene. Talvez muitos de vocês conhecem a Silgene. Com todas as dificuldades, vivem numa cadeira de roda, chegou a conhecer ao Senhor, a graça de Deus o alcançou, e mesmo com todas as dificuldades e limitações, muitas coisas do que nós fazemos ela não pode fazer, nós vemos uma alegria imensa na vida da Silgene. Duas histórias de dificuldades. Se fosse contar os pormenores aqui, nós iríamos demorar muito tempo, mas eu só quero pensar nessas duas histórias. Por quê? Interessante que a Joni, ela poderia muito bem ficar lá deitada numa cama, vegetando, não fazendo mais nada. Mas a história dela é muito interessante, mesmo ela só conseguindo falar, mexer os olhos, não conseguia mexer mais parte para baixo, ela começou a organizar encontros com pessoas que tinham a mesma dificuldade que ela. E, inclusive, ela falando e outra pessoa escrevendo, ela escreveu um livro. Essa mulher, ela, ao redor de todo mundo, ela recrutava pessoas para fazer um retiro e ajudar essas pessoas a crescerem, mesmo com suas dificuldades. A Silgene, quantos não conhecem a história da Silgene também, em relação ao seu serviço? Quantas vezes, vocês que foram da Planalto, viram a Silgene negar algum serviço, ou não querer participar de alguma coisa?
Na conferência de aconselhamento, a Silgene está lá na sua cadeirinha, rodando de um lado para o outro, tentando ajudar alguém, levando uma água para o professor, fazendo sempre alguma coisa. E vou dizer uma coisa para vocês. É uma das melhores conselheiras bíblicas que nós temos aqui no estado do Ceará. A Silgene está treinando outras pessoas, inclusive aqui da nossa igreja, para ser conselheiro bíblico. Fez todas as disciplinas da conferência de aconselhamento e estudou, fez todas as disciplinas do mestrado também. Todas com suas dificuldades, ela estava lá. Uma coisa que nós precisamos entender, e é o que esse texto vai nos mostrar, e eu quero que nós aprendamos no texto, é, no pior momento da vida de José, no pior local, onde ele tinha sido esquecido até por quem ele ajudou, lá na prisão ele foi esquecido até mesmo por aquela pessoa que ele interpretou o sonho. Deus estava cumprindo o seu plano e José seguia firme e confiante nisso. Mesmo no pior momento. O pior momento não foi quando José foi jogado pelos seus irmãos. Foi difícil? Ele foi. José foi exaltado depois, José foi para um pior lugar ainda, a prisão, por um crime que ele não cometeu novamente. José interpretou o sonho lá do copeiro e aí ele foi esquecido até por quem ele ajudou. O que eu quero que você aprenda ao final desse sermão? O que eu quero que fique gravado ao final desse sermão? As situações da vida não ditam nossa confiança e nem frustram os planos de Deus em nossas vidas. Antes, são instrumentos dele para cumprir o seu propósito soberano. Você não vive uma vida de dificuldades, uma vida de murmuração pelas circunstâncias. Não é. Nós vimos na história, essas duas historinhas que eu contei, na história de José. Você não vê José murmurando. Você não vê José blasfemando contra Deus. Não é as circunstâncias que devem ditar o que nós vivemos ou da maneira que nós vivemos. É confiança em Deus, no plano soberano de Deus. Vamos ler aqui o texto e depois nós vamos fazer algumas observações. Gênesis 41, eu vou ler até o versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam juntas às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feias e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupas e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiram dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras.
eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de terem engolido, não davam aparência de que as tinha devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste cheia e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, depois virão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome, que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-las em armazém. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que não seja destruída pela fome. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, Tua palavra está diante de nós, Pai. Ajude-nos a entender, a aprender como o Senhor agiu na vida de José, como o Senhor trabalhou na vida desse homem, ó Deus. Servo Teu, exemplo para nós até hoje. Que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra enquanto estamos aprendendo, e que ela possa frutificar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro de tudo, irmãos, que nós temos que lembrar é que José encarou a prisão injustamente por muitos anos. Ele não ficou lá apenas poucos anos. Ele deve ter pensado muito sobre o propósito de Deus naquela situação. Por quê? O que Deus estava querendo fazer? A gente não vê José murmurando, a gente não vê José questionando a Deus de uma maneira pecaminosa. A gente não vai ver José fazendo isso em nenhum momento. O interessante que nós vemos na vida de José é que, enquanto ele estava ali, passando por todas aquelas coisas, parece que ele entendia o que Deus estava fazendo. Porque todos os momentos, quando José estava lá na casa do Potifar, ele entendia que era Deus que estava trabalhando na vida de José. Potifar entendeu isso. O copeiro também entendeu que era Deus que estava trabalhando na vida dele. Assim como também a gente vai ver que Faraó entendia que Deus estava trabalhando na vida de José. José certamente falou alguma coisa ou apontou algo para eles saberem que Deus estava trabalhando lá. Por quê? Eles não conheciam a Deus, eram homens pagãos. Como é que eles sabiam que Deus estava trabalhando ali? Certamente José tinha falado alguma coisa. O que nós vemos aqui, primeiro de tudo, são 2 sonhos que aconteceu com o Faraó. Assim como aconteceu lá com o copeiro e com o padeiro, cada um teve um sonho. Agora, Faraó, que está acima até de Potifar, é o rei aqui do Egito, ele tem 2 sonhos também muito intrigantes. E agora, depois de 2 anos, passados 2 anos, o copeiro lembrou de José. Interessante que a gente vê que vai sempre se repetir essa coisa de 2, né? Assim como se fosse 2 o tempo inteiro. 2 oficiais e seus 2 sonhos. Aí depois, 2 anos se passam. 2 sonhos de Faraó.
os quais ele conta 2 vezes. E a repetição dos sonhos anteriormente, que ele conta, né, são 2 sonhos que têm a mesma interpretação, mas ele conta 2 vezes, tanto para os sábios como conta para José. Tudo isso culmina lá no versículo 32, como nós lemos, que ele diz assim: o sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Deus fez questão de repetir, de dar 2 sonhos para Faraó, não foi só um. Foi 2 sonhos muito parecidos. A gente vê 2 sonhos muito, uma interpretação que até quando José vai mostrar para ele, ele diz assim, ó, é um período só, mas Deus fez questão de dar 2 sonhos para ele. Primeiro tem vacas gordas, são engolidas pelas vacas magras, depois as espigas boas são ruins, as espigas boas são engolidas pelas espigas ruins. A gente vê que o padrão se repete mais 2 vezes. A repetição enfatiza, deixa eu passar aqui, a gente vê, pronto. Esse que eu estou, isso. A repetição aqui é enfatizada exatamente porque era inevitável que Deus não fosse cumprir esse sonho. Era inevitável que isso não fosse acontecer. É tanto que José, ele deixa bem claro, o sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Deus estava mostrando para Faraó, através da vida de José, que ele iria cumprir o seu propósito. E para isso ele estava usando a vida de José. Aí o versículo que eu li, o sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Outra coisa também que nós vemos aqui, muito parecidas, até mesmo mais na frente, quando vai acontecer lá no Egito, que mais uma vez outro faraó se levantou e não tinha quem dissesse para ele o que iria acontecer, os magos também não conseguiram fazer com... Perdão, deixa eu voltar um pouco. Quando chega mais na frente lá, que tem aquelas pragas que acontecem lá no Egito, o que acontece? Os magos conseguem fazer só até uma parte. Outra parte ele não consegue, para mostrar que é Deus que está fazendo aquele trabalho também lá no Egito, muito parecido com aqui. O copeiro se lembrou de José. Quando o copeiro ouviu a conversa de que Faraó tinha tido 2 sonhos, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se lembrou de José. Depois de 2 anos que isso tinha passado, então agora José vai ser levado à presença lá de Faraó. Então nós vamos ver que José chegou diante dele e agora vai dar a interpretação dos sonhos para o faraó. A chegada de José, primeiro que nós vemos aqui. Com a chegada de José, o faraó não perdeu tempo e foi logo contando o sonho para José. A gente vê que ele disse, eu tive um sonho, aconteceu isso, dessa maneira, e eu sei que você pode dar o significado. José então dá o significado para ele, mas algo é interessante que nós vemos aqui. Nós vemos em 3 versículos diferentes que José não pega a glória para ele. José tinha tudo, depois de mais uma vez ter passado por todo o sofrimento que tinha passado, foi jogado na cova pelos irmãos, depois foi lá para a casa de Potifar, depois injustamente foi jogado na prisão. Quando chega agora diante de Faraó, José não tem a audácia de trazer glória para ele. Os versículos que a gente vê aqui, o 16... José diz que é Deus que vai interpretar os sonhos. No versículo 25 também, no versículo 25, José também diz, Deus que revelou a Faraó. E no versículo 28, também José diz, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. A gente vê que José ele não aproveita a oportunidade. É por isso que eu digo, isso aqui é uma tese que eu defendo, que José ele entendia o que estava acontecendo. Ao contrário, muitas vezes, de Abraão, por exemplo, que ele saiu para uma terra desconhecida, em alguns momentos ele não sabia o que Deus estava fazendo. Por isso que ele vai lá e cai, peca, mente. Do mesmo jeito acontece com Isaac, do mesmo jeito acontece com Jacó, mas quando chega na vida de José, José não comete a mesma coisa que eles, porque José entendia o que Deus estava fazendo. É por isso que ele não toma glória para ele não pensa nele. Ao contrário dos seus patriarcas, ao contrário de Abraão, que pensou nele ao mentir, ao contrário de Isaac também, que pensou nele ao mentir, ao contrário de Jacó, o enganador, ele não pensa nele. José
traz a glória para Deus. José dá o significado para os sonhos, primeiro o significado das vacas, depois o significado do trigo. E aí está os versículos que ele reconhece que é Deus que está fazendo. E então José vai ser reconhecido. Por quê? Interessante que José aqui também, ele não foi besta. Apesar de ele não trazer glória para ele, mas ele deu uma sugestão. Olha, Faraó, você precisa de um homem ajuizado. É o que ele diz. Você precisa de um homem que esteja fazendo o que é correto no Egito. Interessante que aqui José vai ser aquele que primeiro criou um plano de impostos, né, mostrado assim claramente na Bíblia, vamos dizer. José ele foi esperto, porque parece que até que ele já tinha um plano na cabeça muito bem estabelecido, porque quando Faraó contou o sonho para ele, que ele deu a sugestão, ele deixou muito claro: Faraó, tira a quinta parte. Como é que ele sabia que a quinta parte ia sustentar todo o período de 7 anos de seca? Como é que ele sabia que era suficiente? Acho que enquanto José estava ali refletindo no que o Faraó estava dizendo, ele já estava pensando também. Aqui ele poderia dizer: deixa eu pensar um pouco no que a gente pode fazer. Eu posso dar uma sugestão para você, mas a gente vê aqui que é rápido, né? Ele chega e diz assim: tira a quinta parte. Com a autorização de Faraó, bota um homem para recolher a quinta parte de todos os ganhos, de tudo que for colhido no Egito. Foi um plano rápido. Certamente José já estava pensando enquanto ele estava falando. Diante do que José falou ali para Faraó, não tinha como Faraó não colocar José diante do seu povo. Aqui a gente vê a promoção de José. Faraó promoveu José na mesma hora, não esperou muito. Ora, se os sábios não conseguiam interpretar, José ia procurar outro homem no Egito para quê? Se os sábios não conseguiram, os sábios, né, os homens ali que estavam para aconselhar Faraó, não conseguiam nem sequer dizer o que significava o sonho. E aqui Faraó ainda foi bom, porque contou o sonho. Lembra da história lá de Daniel, que Nabucodonosor sequer contou o sonho? Aqui Faraó contou. Eles poderiam ter inventado alguma coisa, mas não ousaram fazer isso, obviamente pelo plano de Deus. Faraó promoveu José na mesma hora, aparentemente tornando o segundo homem ali no comando de toda a terra do Egito. Os versículos 42 e o 43, a gente vê quando Faraó diz: então Faraó, versículo 42 e 43, então Faraó tirou o anel sinete da mão e o pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: incline-se todos diante desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. José agora saiu de prisioneiro para se tornar o segundo homem do Egito. Interessante ainda que a gente vê que José, o faraó parece que ele queria também identificar o José com a cultura. Perceba o que Faraó faz logo depois. Dá uma esposa para ele e muda o nome, né? Teoricamente muda o nome, porque José ele vai continuar sendo chamado de José, mas ele deu um nome diferente para José. E esse nome que ele dá para José, ele chama José de Zafenate Paneia, provavelmente tem um significado de Deus fala e vive. Provavelmente o que alguns estudiosos do Antigo Testamento chegam a essa conclusão é que Deus fala e vive é um significado mais próximo do que os egípcios acreditavam ser esse Zafenate Paneia. E também ele deu uma esposa, Asenate, a filha de um sacerdote egípcio, de um centro religioso lá de On, ou de Heliópolis, né, também conhecido. Nessas cidades aí, onde esse sacerdote tomava conta, era conhecido também como uma cidade de adoração, de deuses sol, deuses aonde os deuses do Egito eram adorados. Por que José aceitou isso? Ninguém sabe. José ele poderia ter rejeitado, não ter querido casar com ela, mas ele não rejeitou. José ele não colocou oposição ao faraó. Mesmo a gente vendo tudo isso, José poderia não estar nem preocupado mais com o povo lá de Israel. Ele deveria ter esquecido. Passou todas essas dificuldades. Agora é o segundo homem do Egito.
Mas a gente vê que no fundo, José revela algo que ele ainda não tinha esquecido, toda aquela situação que ele passou. Quando José ele tem os 2 primeiros filhos, ele coloca os nomes de Manassés e de Efraim. Veja os versículos 50 e os versículos 50 ao 52. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Veja qual é o significado logo que José dá aos filhos. Óbvio que ele não tinha esquecido. O nome parece: Deus me fez esquecer da aflição da casa do meu pai. Por que ele colocou esse nome se Deus fez esquecer? Ele estava fazendo referência sempre para lembrar de que Deus tinha feito diferente do que os irmãos dele planejaram. E ainda mais o segundo: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mesmo diante de toda aquela prosperidade, mesmo diante de tudo aquilo, certamente José sabia que Deus ainda tinha um plano para o seu povo. José certamente conhecia as promessas de Deus para o povo de Israel. O pai dele certamente já tinha falado dos planos para o povo de Israel. Era o filho queridinho, claro que o pai dele tinha falado. Em seguida nós vamos ver também, até fazendo um parêntese aqui, a gente vê que essa história de José, ela foi uma história que ela refletiu muito para frente na vida do povo de Israel. Em vários momentos, José é lembrado muito na história, até mesmo no povo que não é o povo de Israel, conhecia a história de José. Porque José foi o cara que salvou o mundo praticamente naquela época. Uma história muito parecida, que até eu já citei, é a história de Daniel. Assim como Faraó reconheceu na vida de Daniel, assim como Nabucodonosor reconheceu na vida de Daniel que Deus estava lá na vida dele, Faraó também acontece a mesma coisa aqui. Certamente, ninguém sabe a que ponto Daniel foi influenciado pela história de José, mas são histórias muito parecidas. José sabia que essa aqui não era apenas uma história de momento, e é o que nós tendemos a esquecer da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida ela resume só o momento de aqui e agora, e não está somente no aqui e agora. Queria mostrar aqui um texto que eu coloquei de Daniel, que fala muito parecido com o que Faraó falou com José. Ele diz assim, quando chega lá no capítulo 2, versículo 47, onde Daniel interpretou o sonho que ninguém conseguiu fazer, outra história muito parecida com essa, ninguém lá na Babilônia tinha conseguido interpretar o sonho de Nabucodonosor, e Daniel conseguiu. O rei diz assim para Daniel, o rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Muito parecido à história, muito parecida às declarações de 2 pagãos, 2 reis pagãos. Tanto o Faraó como o Nabucodonosor eram pagãos e ainda assim reconheceram que era Deus que estava fazendo todo aquele trabalho. O que nós precisamos entender é que nos tempos difíceis, quando nós passamos por tempos difíceis, podemos encontrar inspiração nessa história aqui de José. Nós podemos olhar para essa história de José. Como nós falamos já no começo dessa série, essa história especificamente não é a história de José. É a história de Deus usando a vida de José. A gente vê isso. Mas quando nós olhamos aqui nos capítulos 41, e também no capítulo que a gente olhou semana passada, 40 e 41, nós podemos ver aqui que José, a reação de José pode ser uma inspiração para nós. A maneira como José reagiu diante das dificuldades. Repito,
José não usou as suas dificuldades para murmurar. Nenhum de nós aqui certamente passou por uma dificuldade tão perto da de José. Nenhum de nós passou. Nenhum de nós passou. E nós muitas vezes somos pegos murmurando, né? Nós somos muito parecidos, nós somos muito pecadores e estamos muito longe do exemplo de José nesse sentido. José sabia que Deus estava controlando tudo e ele não murmura um só momento. Ele pede até, ajuda ao copeiro, lembra de mim quando você chegar lá. Mas pelo fato de ele ter esquecido, a gente não vê José murmurando. Esses 2 capítulos, o 40 e o 41, retratam para nós como nós podemos encarar o sofrimento e confiar em Deus mesmo no meio dessas dificuldades. Tudo isso sabendo que fidelidade e perseverança são essenciais para nos dar esperança verdadeira. No meio das dificuldades, nós precisamos entender que precisamos de 2 coisas: fidelidade e perseverança. Nós precisamos nos manter fiel a Deus, não murmurando, não blasfemando contra Deus, no sentido de blasfemar, de falar coisas que não deveria falar com Deus. E perseverança. Fidelidade a Deus, fazendo o que Ele disse e perseverar na dificuldade. Deus é soberano e o seu plano divino está acontecendo de acordo com a sua vontade perfeita. A paciência e a perseverança de José eventualmente resultou em bênção para ele mesmo, para a sua família, o Egito todo e o mundo inteiro que foi afetado pela fome. A perseverança de José, o exemplo de José que a gente vê aqui, e a gente vai ver mais na frente, que todo o mundo foi afetado pela perseverança de José. Aqui a gente vê nessa figura o que Deus fez com José. O faraó estava acima de José, e José aí colocou trabalho, servos e agricultura, tudo estava na mão agora de José. Deus trabalhando e sendo fiel para que mantesse a linhagem humana, porque se não fosse esse plano de José e Deus quisesse, certamente todo mundo tinha morrido de fome ali. Deus usou as acusações falsas, como nós já vimos, sua escravidão e até mesmo a prisão para prepará-lo para uma promoção por parte de Faraó, que levaria à preservação da nação de Israel. Deus orquestrou todas as circunstâncias para a sua glória e propósito. Tudo na vida de José, inclusive essa história aqui não é uma exaltação de José. Aqui é Deus mostrando fidelidade na vida de José. Nós não devemos tratar, mais uma vez, a história. Olha, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Nós já vimos que muitas vezes não funciona, porque José foi fiel no começo e Deus ainda assim permitiu que ele fosse para a prisão injustamente. Mas Deus tem sido fiel na vida de José aqui, e nós podemos aprender com ele. Esse capítulo, apesar de grande, eu quero concluir ele de uma maneira muito breve. Se tem alguém que entende o que é padecer por sofrimento, se tem alguém que sabe o que é passar por injustiça, se tem alguém que sabe o que é ter sobre ele o que não merece, é Jesus. Quando a gente vê lá em Isaías 53, toda a descrição do que Jesus sofreu, a descrição da maneira com que o Senhor fez com que Jesus fosse para a cruz, mesmo sem merecer, para levar os nossos pecados. Ele sofreu, ele pagou, ele morreu por pecadores como eu e você, quando nós merecíamos a morte. Quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mortos nos nossos delitos e pecados, como vai dizer Efésios 2:1. O Senhor Jesus, em sua graça e misericórdia, nos alcançou. Se você está aqui e ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda encara os sofrimentos dessa vida sem entender o porquê e como encarar, a solução está em Cristo. Se você está aqui e acha que sofrer nessa vida é simplesmente uma consequência, algo que não tem um propósito, se você não entende isso, a solução está em Cristo para você entender isso. Jesus, em Mateus 11,
28 ao 30, ele disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava mostrando aqui sofrimento, alívio para os fardos, somente nele. Não existe outro lugar que nós, cristãos, filhos de Deus, possamos entender o sofrimento e encarar o sofrimento a não ser no Senhor Jesus. Encarar os sofrimentos dessa vida sem Cristo é uma coisa sem sentido. Você vai sempre focar no sofrimento, vai sempre focar nas consequências e nunca focar em Deus. Ninguém saberá o porquê viver sem antes entender para quem viver. Você não vai ter motivo para viver se você não tiver por quem viver. Nós vivemos da maneira que vivemos porque nós sabemos para quem vivemos. Nós vivemos encarando os propósitos, as bênçãos, as dificuldades dessa vida, porque nós sabemos para quem vivemos. Uma vida bem vivida, mesmo diante do sofrimento, só faz sentido quando é vivida em Cristo. Nós só vamos viver uma vida bem vivida, uma vida da maneira correta, encarar as coisas da maneira correta quando vivermos em Cristo. José certamente ainda não conhecia a Cristo. A revelação ainda estava se revelando e estava bem no começo aqui. Mas nós entendemos que José ele já vivia pela fé. Fé em quê? Naquilo que Deus tinha dito. Nas promessas de Deus para a sua família. Nas promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel. E José sabia que não estava ali no Egito somente por estar. Ele sabia que existia um propósito maior. Da mesma maneira somos nós. Duas perguntas. Primeira, para nós que já conhecemos a Cristo. Nós sabemos por que estamos vivendo nesse mundo? Nós temos dado o propósito correto à nossa vida? Mesmo no meio dos sofrimentos, das dificuldades, Deus tem sido a nossa prioridade, fonte de satisfação? Segunda, se você está aqui e ainda não conhece o Senhor Jesus, ainda não tem um relacionamento com Ele, você já se perguntou qual é o sentido da sua vida aqui? Por que você está vivendo aqui? Hoje, você pode fechar os olhos e não abrir mais. Você já perguntou por que você está aqui? Eu tenho uma resposta para você. O que Jesus está dizendo aqui. A vida só faz sentido se você lançar sobre ele seus fardos, a sua vida. Enquanto você estiver vivendo sem Jesus, enquanto você estiver vivendo longe do Senhor, vai ser uma vida sem sentido. A vida de José foi uma vida de sentido porque ele sabia para quem ele vivia. Ele sabia por quê e para quem ele vivia. Nós precisamos entender isso. Nós só vamos entender por que vivemos quando nós conhecermos para quem vivemos. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e guardar nos nossos corações. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, pela história de José, pelo exemplo de sofrimento. Nos ajude, Senhor, a entender que as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, elas não definem aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. O que define o que nós acreditamos é saber quem o Senhor é. É saber para quem vivemos nesse mundo. É saber qual é o propósito que estamos vivendo aqui, Deus. Como a tua própria palavra diz, nós vivemos aqui como peregrinos. Nós ansiamos o nosso lar celestial. E a qualquer momento podemos chegar no nosso lar. E essa é a nossa maior alegria que nós esperamos. Mas enquanto estamos vivendo aqui, ó Deus, nos faça viver com um propósito, Pai. Olhando para o Senhor, confiando no Senhor diante das bênçãos e diante das dificuldades. Se nós não estivermos vivendo para o Senhor, a nossa vida aqui na terra vai ser uma vida sem sentido. Nos ajude, Pai, nos ajude. Se tem alguém que não te conhece aqui, Deus, por favor,
quebrante o coração. Traga essa pessoa a te conhecer e a confessar o Senhor como Salvador. E se algum dos meus irmãos estão vivendo momentos de sofrimentos, dificuldades, ajude eles a olhar para o exemplo de José, como José reagiu, como o Senhor trabalhou na vida de José. Certamente o Senhor também está trabalhando nas nossas vidas, mesmo no meio das dificuldades. Nos ajude a olhar corretamente para as situações da vida, Pai. Te pedimos, Senhor, tudo isso, em nome de Jesus. Amém.